Vamos começar então com a teoria de radiofrequência. Essa teoria é fundamental, pessoal, para que nós entendamos o comportamento de um sistema de microondas, de um sistema Wi-Fi, de um sistema de transmissão de dados via o espectro eletromagnético. Então, você entender essa teoria, entender como funciona, como se comporta efetivamente uma onda de rádio no ar, é fundamental para que você entenda como resolver problemas, como a onda está agindo naquele momento e, com isso, tomar as contramedidas necessárias aí, claro, né, englobando outros conhecimentos que eu vou passar para vocês e, com isso, você consegue ter uma visão mais global da rede, não somente uma visão de configuração de equipamento, não é somente você entrar no equipamento e fazer as configurações necessárias, né? Configurar canal, configurar taxa de vazão e dentre outros fatores. Claro que isso é importante, mas é importante que você conheça o aspecto mais profundo da coisa. Não estou dizendo que você tem que saber com profundidade aspecto de radiofrequência, mas é importante você saber como uma onda eletromagnética se comporta no ar. E esse é meu objetivo no momento. Então, o que seria uma frequência, pessoal? É um número de ciclos periódicos de uma onda eletromagnética por segundo. Isso é medido em Hertz. Tá? Então, é a medida que você costuma usar. Por exemplo, a faixa que nós costumamos usar para redes Wi-Fi é a faixa de 2.4 GHz ou a faixa de 5 GHz. Então, é o termo utilizado aqui, frequência. Um outro termo importante que nós saibamos também é o termo chamado de comprimento de onda, que é o tamanho entre dois pontos idênticos em um mesmo ciclo. Provavelmente, você lendo esses termos que eu acabei de comentar, você não vai entender muito o que eu acabei de falar. Você vai dizer que não faz o menor sentido na sua cabeça. E eu concordo. Então vamos tentar simplificar um pouco. Imagina que nós tenhamos dois cangurus e esses dois cangurus eles saltam de maneiras diferentes. O primeiro canguru aqui, como vocês podem perceber, ele dá mais saltos, ou seja, ele vai ter, consequentemente, um comportamento de onda, né, mais intenso, digamos assim. O outro não, né? O outro ele dá menos saltos, mas os saltos são mais longos. Perfeito? Então, esse ciclo aqui que o canguru está executando é o que a gente chama de frequência. Esse primeiro canguru, por exemplo, de dar 2 saltos por segundo, e esse outro aqui dá 1 salto por segundo. Tá? Então, de maneira muito geral, é isso que seria a frequência. E o comprimento de onda é o tamanho deste salto dele. Percebam, nesse caso aqui, o canguru ele consegue dar mais saltos dentro de um intervalo de tempo. Concorda comigo? Digamos que se passou aqui 1 segundo. Em 1 segundo, o canguru aqui deu 1, 2, 3 saltos. O outro canguru ele só deu 2 saltos. Perfeito? Ou seja, cada ciclo de salto desses aqui, nós chamamos de comprimento de onda. Ou seja, no caso aqui, o nosso primeiro canguru, ele tem um comprimento de onda menor. Como é menor, ou seja, os saltinhos que ele dá são menores, consequentemente, ele consegue ter mais saltos, ou seja, ele prefere dar saltos menores e esse outro prefere dar saltos maiores. Ok, Bruno, mas o que isso efetivamente faz a diferença em uma transmissão de rádio? Agora venham comigo aqui. Quando você pensa em transmissão de dados, vejam, você nada mais é do que você transmitir ondas eletromagnéticas. Tá? São esses saltos aqui. Então percebam, quando eu falo em frequência, vamos ler agora de novo. Número de ciclos periódicos de uma onda eletromagnética por segundo. Ou seja, em quanto tempo, em 1 segundo, quantos saltos eu vou dar aqui? Então vejam esse exemplo. Eu tenho aqui o intervalo de 0, 1 e 2. Perfeito? Então a frequência é isso aqui. 1,
2, ou seja, 2 saltos. Começa aqui, termina aqui, né? A gente faz isso. Depois, repete o mesmo processo, o mesmo ciclo. Começa aqui, termina aqui. Então, isso é uma frequência medida em hertz. Então, dito isso, em 1 segundo, pessoal, quantos hertz eu vou ter? Eu tenho uma onda aqui, outra onda aqui. Eu tenho 2 hertz. Perfeito? Espero que tenham entendido. E o comprimento de onda, o que seria? É o tamanho entre esses 2 pontos idênticos. Ou seja, é o tamanho da onda, pessoal. Nesse caso aqui, percebam, eu tenho uma onda aqui, depois eu tenho outra onda aqui. Perfeito? Tenham isso em mente. Perfeito, pessoal? Então, é por isso que eu usei a analogia do canguru. Né? Neste nosso caso aqui, eu tenho um canguru onde vai ter uma onda maior, né? Mas ele vai ter menos ciclos, e eu tenho aqui um canguru com uma onda menor e, consequentemente, ele vai ter mais ciclos dentro de 1 segundo. O que a gente pode chegar numa conclusão disso tudo que eu falei? Se a gente pensa em transmissão de dados, a gente pensa numa transmissão digital, ou seja, bits, zeros e uns. Então, a cada ciclo desse aqui, tá? Eu estou falando de maneira geral, mas a cada ciclo desse, você consegue transmitir 1 bit. Então percebam, se esse cara aqui ele é mais preguiçoso, né, ele dá um salto mais relaxado, ele só consegue transmitir 1 bit. Esse outro cara aqui, como é mais intenso, ele vai conseguir transmitir 2 bits. Perfeito, pessoal? Então, se você diminui aqui o comprimento de onda, né, você consegue enviar mais informação. Tá? Essa é a primeira conclusão que a gente vai ter que tirar aqui. Então, quando você pensa no espectro eletromagnético, nada mais é do que o leque de frequências que compõe aquela energia eletromagnética, ou seja, é basicamente o espectro de frequência, a nossa faixa de frequência utilizada para a transmissão de dados. Pensando em redes Wi-Fi, né, em redes micro-ondas, você vai ter o espectro, por exemplo, de 900 MHz, 2.4 e 5 GHz. E também, em alguns momentos, nós teremos também a faixa de 24 GHz. Perfeito? Então veja aqui com mais detalhes. Né? Aqui, o que nós queremos dizer é que onde está em amarelo é a faixa não licenciada através dos órgãos europeus, né? Que é o ETSI. E o que está em preto é o órgão americano, o FCC, que especifica o que é aquela faixa de frequência não licenciada, ou seja, aquela faixa de frequência que você não precisa de autorização para uso. Então, vejam que tudo isso aqui é a faixa de micro-ondas, que é a faixa que nós vamos atuar. Então, quando você pensa em espectro eletromagnético, você tem várias ondas possíveis, além da micro-ondas que eu comentei com vocês. Nós temos a luz visível, né, que é o nosso espectro de luz aqui, que os nossos olhos conseguem enxergar. Nós temos luz ultravioleta, raio-x e micro-ondas, que é o nosso caso de estudo aqui, que é a onda que efetivamente consegue transmitir informações. Perfeito? Então, para ficar um pouco mais claro, quando você pensa em frequência e também em ondas, elas são 2 grandezas que são inversamente proporcionais. Como assim, Bruno? Vem comigo. Olha só, eu tenho aqui as ondas de rádio, eu tenho micro-ondas, infravermelho, né, e assim sucessivamente. Quando você vai aumentando aqui a frequência, vejam que o salto do canguru, digamos assim, ele vai se tornando mais frequente. Né? Então vejam, já em micro-ondas esse salto é maior. Quando você vai para infravermelho esse salto é maior. Quando você vai para ultravioleta esse salto é maior. E assim sucessivamente. Tá? Ou seja, se o salto ele é maior, ou seja, ele é mais intenso, significa o quê? Que a minha onda ela fica menor. O meu ciclo de onda fica menor. Tá? Então tenham isso em mente. Tá, pessoal? Quando você vai aumentando a frequência, você vai diminuindo o tamanho do comprimento de onda.